Oi pessoal, sou eu de novo, Evangelista Fábio, para mais uma lição deste mês, do qual nós vamos aprender sobre a bibliologia. Eu acho que já no início já deu para entender, antes de eu falar que era a bibliologia, porque nós temos aqui vários tipos de Bíblia. Eu não consegui trazer tudo, as que eu tenho, sou colecionador de Bíblias. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra, amo cada tradução que foi passada, para que a gente pudesse entender no tempo do qual a gente estava, no tempo que a gente está agora. Então eu gosto de cada uma das traduções, porque cada vez que ela foi traduzida fielmente, ela foi feita para trazer um melhor entendimento para cada um dos leitores, da palavra, aqueles que desejam realmente conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Bom, vou até apresentá-las elas para você. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, ela é muito antiga, ela tem a foto de Cristo na frente, segurando a cruz. É uma Bíblia católica. Não sou colecionador, qualquer Bíblia que eu achar eu estou trazendo. Eu gosto de ler, eu gosto de entender como ela foi escrita, porque, como e quando ela foi escrita. Temos aqui uma Bíblia aqui atrás, é uma Bíblia bilíngue. Ela é metade em português, metade em inglês, para que nós possamos aprender também, pregar o evangelho em inglês ou lê-la também em inglês, entender o que estava escrito. Aqui temos a Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia de ensino de Thomas Nelson. Essa Bíblia aqui ela é muito boa. Se você tiver a oportunidade, compre ela, ganhe ela de presente, porque eu não tinha aquisições financeiras boas no momento, e aí eu ganhei ela de presente. Temos uma outra Bíblia aqui, também uma Bíblia católica, muito boa também. Ela tem todos os livros que a Bíblia católica tem, e vem com várias imagens. Aqui temos a imagem de Betânia, as ruínas da duna da sinagoga em Cafarnaum, Magdala e assim por diante. Tem imagens. E tem aqui a Bíblia que eu mais gosto. Eu gosto de lê-la, eu gosto de pregar ela, porque é a que eu amo mesmo. Também ganhei ela de presente. Um amigo meu que estudou teologia comigo, Jean. E ela é a King James, de 1611. E aí eu tenho muitas Bíblias, qual eu me alegro de ter elas. Quem gosta vai entender o porquê. E se algum dia acontecer alguma coisa a gente não poder ter Bíblia, eu vou ter para distribuir até dia chega, para emprestar de passagem. Bom, então hoje nós vamos estudar a bibliologia. No mês passado nós estudamos cristologia, aprendemos sobre quem foi Cristo, o que ele pôde ensinar, como foi o caminhar dele aqui na Terra. Agora nós vamos estudar sobre a Bíblia, do qual nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo, conhecemos toda a doutrina do que nos passado. Sobre a introdução, nós devemos entender que a disciplina da bibliologia é a doutrina que estuda a Bíblia em seus aspectos e observações gerais. Ela contempla o estudo da leitura, a forma que ela está estruturada, as principais divisões que ela tem na Bíblia, porque ela tem divisões, tem histórico, poéticos, cartas, os evangelhos, revelação e assim por diante. Como ela pode ser classificada, quais as características que somente a Bíblia possui, e não há outro escritor ou livro que tem essas características, o seu tema central, suas traduções e a preservação de seu texto, sua história e cronologia, porque ela tem um tempo que ela foi escrita, Cada livro foi escrito. Não sei se você sabe o termo da Bíblia, é porque ela é uma biblioteca, são vários livros dentro de uma biblioteca, de um livro. Não foi escrito de uma vez, tem autores diferentes inspirados por Deus e assim por diante. Vai falar sobre a sua integridade, sua inerrância, infalibilidade e a sua veracidade. É um lugar que não tem erro. Alguém profetizou algo 600, 800 anos
anos antes de Cristo, 800 anos depois aquilo vem se contemplar e as coisas vêm acontecendo da mesma forma que estava escrito. Uma coisa está em Gênesis, ela vem ser cumprida em Jesus Cristo e assim por diante. Ela não tem erro, né? Nós que somos cristãos já acreditamos que ela não tem erro, né? Basta você que ainda não é cristão acreditar também que a palavra de Deus não tem erro e que ela vai influenciar você a seguir o melhor caminho, que é conhecer a Deus, Cristo e o Espírito Santo, e adquirir a sua salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e morreu por você. Desculpa estar pregando no meio do ensino, mas enquanto a gente ensina, a gente prega, e enquanto a gente prega, a gente ensina, certo? Milhões de pessoas estão buscando uma voz de autoridade. Sempre nós estamos buscando isso. Há um vazio no homem que busca ser preenchido de alguma forma, seja por pessoas, né, relacionamentos, seja por uma religião. Sempre estamos buscando um líder, alguém que vai nos mostrar ter autoridade sobre a nossa vida. Então, que mereça a confiança. A Bíblia Sagrada é a voz que todos precisam ouvir. É a única que possui autoridade para conduzir o homem na sua totalidade, revelando de modo claro o caminho de Deus. É na Bíblia que encontramos as respostas às perguntas fundamentais da vida, como: de onde eu vim? Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? A Bíblia sempre será o maior best-seller para a humanidade, porque é a palavra de Deus. Tem tudo lá, como arrumar emprego, como fazer dinheiro, como arrumar uma boa esposa, como criar bem os filhos, tudo que você precisar, Bíblia. E aí a gente vai começar sobre as visões equivocadas sobre a Bíblia, porque tem visões equivocadas sobre ela. Existe um ponto que é o racionalismo. Em sua forma extrema, essa corrente nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Em sua forma moderada, admite que a possibilidade de revelação divina, mas essa revelação fica sujeita ao juízo final da razão humana. Então, pessoas que são racionais acreditam que não tem, não há algo sobrenatural, a revelação divina ali na palavra, que isso simplesmente os homens escreveram e Deus não tem nada a ver com isso. É uma forma errada de se pensar. A Bíblia, o romanismo, a Bíblia é um produto da igreja, por isso a Bíblia não é a autoridade única ou final. Então, de acordo com essas pessoas, como a Bíblia é o livro que rege as doutrinas da igreja, do qual nós frequentamos, essas pessoas acreditam que ela não tem autoridade. Só que, sei lá, eu não sei nem se a gente precisava aprender isso, mas a Bíblia, ela foi escrita, os livros da Bíblia, eles já existiam antes mesmo do romanismo, dos romanos. A Bíblia, ela já existia antes mesmo da igreja ser formada, assim, questão eu falo o Antigo Testamento principalmente. E se eu não estiver enganado, os livros eles são escritos e não são escritos para formar um livro assim, de doutrina para a igreja ou para que eu e você pudéssemos ter ele como livro hoje. Foi escrito de evangelhos para que a gente pudesse lembrar, conhecer quem é Cristo. Foram escrito cartas de igreja em igreja para tentar exortação sobre aquela igreja, como ensinar, como andar em Cristo, isso para cada igreja. E aí houve um momento na história que quando a igreja ela estava formada ou estava em formação, ela decide trazer esses livros para um aglomerado de livros, que é a Bíblia, para que eu e você possamos ter todos os ensinamentos que o povo tinha. Então, a Torá, a Bíblia, que é a Bíblia do povo de Israel, contém até o livro de Malaquias, não tem o restante dos livros. Então, a igreja entende que aqueles livros antigos, sim, são inspirados por Deus e podem fazer parte da nossa doutrina, sim. Beleza. Ela é um produto da igreja, por isso ela não tem autoridade. Aí você pega as leis do direito que a gente tem, a gente pega como é formada toda a sociedade, ela vem da Bíblia. Como que não tem autoridade espiritual, não tem autoridade para mostrar a salvação, mas tem autoridade para mostrar como que a gente deve viver, Então há aí um contraste que eu acho que não precisava nem ser respondido, mas tem pessoas que pensam dessa forma. Então o romanismo equipara a sua tradição, dando a ela a tradição, autoridade tal qual quando a concordância e até acima em caso contrário. A partir dela se estabelece seus dogmas. E falando de outro elemento
de outra vertente da nossa crença em Cristo. Então existe uma parte da nossa religião, o cristianismo, entende que a tradição ela é maior, né, que as escrituras. Assim, daí tem o misticismo, e o elemento entende que o elemento místico na religião é difícil de definir, obviamente, uma vez que afirma que é possível conhecer a Deus pessoalmente através da experiência. Certo, a experiência mística são parte da crença cristã e não cristã. Entre os novos cristãos são sufismo na tradição muçulmana e estados transracionais induzidos pela meditação ou outros meios de hinduísmo. E no budismo, as drogas também têm sido utilizadas para induzir experiências que transcendem os produzidos por funções normais do intelecto, vontade e emoções. Tem a neo-ortodoxia. A Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra de Cristo. Acreditam até certo ponto na inspiração das escrituras. Então tem até certo ponto que as escrituras esse povo acredita. De um outro ponto eles não acreditam mais. Então é como se ela fosse meio a meio. Então o homem teve total vontade de escrever aquilo ali e Deus dava umas pitadinhas de açúcar ou de sal no que aquele homem estava escrevendo. Aí tem as seitas, né, que existem muitas. Desde o início da humanidade, ainda com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se observava a ação do diabo em distorcer a palavra de Deus, né? A gente encontra isso lá em Gênesis 3. As seitas se ocupam desse mesmo expediente. Embora utilizem a palavra como fonte de seus ensinamentos heterodoxos, também contam com escritos de seus líderes ou fundadores, a quais dão maior valor. Então existem religiões que têm lá a palavra de Deus, que seguem boa parte da palavra de Deus, só que colocam os seus fundadores, os seus líderes, a pé de igualdade e muitas vezes maiores do que a autoridade da palavra. Então esses líderes escreveram livros e aí o livro dela é mais importante do que a palavra, o livro dele é mais importante do que a palavra. Então geralmente as seitas são dessa forma. Essa pessoa ela é quem traz a revelação sobre Deus. E as novas hermenêuticas, né? São novas formas de interpretação das escrituras que buscam trazer uma ressignificação do texto bíblico à luz da compreensão moderna e dessa forma acabam por relativizar o sentido e o significado absoluto do texto sagrado. Então você pode pesquisar no YouTube quantos pastores, quantas pessoas eles trazem uma nova tradução do texto e muitas vezes podem beirar até heresia, né? Eu não vou nem comentar para não dar problema. Mas você entende, você que lê a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, isso aqui na Casa da Bênção, em qualquer outra igreja, leva a sua Bíblia para a igreja. Leva a sua Bíblia, pega a sua Bíblia na hora que o pastor for pregar. Ele está pregando, isso não é desconfiança de ninguém. Mas pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia enquanto o pregador está pregando. Você não precisa ser enganado. Às vezes o cara fala aquilo ali em total ignorância, ele não está também total entendimento do que pode ser aquilo. Mas você pode ir lá e falar para ele: eu acho que isso aqui não está certo. Como eu falo, nós que somos maridos, temos sobre nós a obrigação de ensinar a nossa casa como caminhar com Cristo. Né? Somos autoridades dentro de casa, né, espiritual. Então, muitas vezes a minha esposa ela vem e ela me pergunta o que significa tal versículo. Aí eu vou lá e falo para ela assim: vamos pegar a Bíblia. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 3, ou versículo 8, assim por diante. E aí eu falo assim, vamos começar desde o primeiro, desde o capítulo 9 do primeiro versículo, para que a gente possa entender o que realmente está dizendo. Então, é assim que você vai entender o que um pregador está dizendo, vai ver se ele está falando que aquilo é verdade ou não, e não vai ter novas hermenêuticas, né, novas interpretações do texto. Temos as críticas bíblicas, né? É o segundo ponto. Existe a alta crítica ou a crítica histórica, ligada ao exame dos vários livros da Bíblia de ponto de vista de sua história, idade, autoria, autenticidade, canonidade, traça sua origem, preservação e integridade, mostrando seu conteúdo, caráter geral e valor. A alta crítica tem sido considerada extremamente prejudicial. Por quê? Isso acontece quando o erudito perde de vista a inspiração da palavra e substitui por uma atitude de ceticismo e incredulidade, né? E o segundo tipo de crítica é a crítica menor ou crítica baixa. Tem como objetivo verificar as palavras exatas dos textos originais e da Bíblia. Meu Deus, isso é muito chato. E
pega todo mundo, na verdade, em algum momento da vida, aqueles que gostam de estudar, eu falo porque eu já me peguei nisso. Eu não chegava a criticar a palavra, mas existem textos que têm tradução diferente, obviamente, e como eu falei, as traduções elas foram feitas para a nossa melhor compreensão. Aí vai um indivíduo, vou na Bíblia hebraica para ver como que está escrito o texto original, vou na Bíblia lá da Septuaginta para ver como estava escrito em grego, e aí a pessoa começa a trazer tradução, mas essa palavra não significa isso, e vai piorando toda a situação. Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia ela é inerrante. O que nós temos aqui é perfeito, não tem nada de errado na palavra de Deus. Aí temos as credenciais históricas da Bíblia. É importante salientar que a Bíblia Sagrada é o livro de maior credibilidade da história. Não tem livro com mais credibilidade. Eu tenho até um livro que mostra vários livros antigos de filósofos de outras religiões. Eles não têm credibilidade nenhuma, nenhuma perto da Bíblia. Nenhuma. A Bíblia tem cópias e várias cópias. Cópias depois de não sei quantos anos, bem perto da original. E tipo, é muito melhor. Assim, anos-luz na frente. Beleza. Portanto, requer um reforço e cuidado maior por parte daqueles que buscam compreender sua verdade. Existem três razões fundamentais sobre sua credibilidade, sendo elas seus manuscritos, sua tradução e a sua influência histórica. Não há outra literatura que possa comparar com a Bíblia Sagrada. Ela é inigualável, sendo o livro dos livros. Sobre estas três razões, Beacon nos informa detalhes muito preciosos. Aliás, livro dos livros, gente, se você não sabe, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Não tem outro livro que esteja na frente ou perto. Se eu não tiver enganado, o segundo é O Peregrino, que também é um livro bíblico cristão. Se eu não tiver enganado, antigamente pelo menos eu acho que era. Então, gente, não tem como falar que a Bíblia não é inerrante ou é a verdade, é a palavra concreta de Deus. Aí tem os pais da igreja, né, que vai tratar sobre os primeiros líderes, que são chamados de pais, porque a palavra dá ideia de mestres, professores. São os verdadeiros eruditos da palavra de Deus. Os caras estavam lá, pertinho ali, do lado dos apóstolos. Se eu não estiver enganado, eles aprenderam, foram alunos daqueles que foram alunos de Cristo. Então os caras sabem bem, né? Temos ali no primeiro período, 96 a 150 depois de Cristo, temos Clemente de Roma, Hermas, Inácio, Policarpo. Aí da década de 150 até 325 depois de Cristo, temos Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Tatiano. Depois temos em 325 Eusébio, Atanásio, Jerônimo, Agostinho. Um foi ensinando para o outro, da mesma forma que nós devemos ensinar na nossa casa. Então, que eu aprendi, eu ensino para os meus filhos, que vão ensinar para os meus netos, meus bisnetos, e minha geração, a minha família, todos aqueles que vão ser descendentes de mim vão conhecer a Cristo, porque eles aprenderam depois do outro. E foi assim que aconteceu com cada um desses pais da igreja. Então ela tem ali pessoas que ensinaram, pessoas que aprenderam lá desde o início. Temos os rolos do Mar Morto, que dão credibilidade para a palavra de Deus, né? Lá no século passado, teve uma descoberta despretensiosa que agitou os estudiosos na área da arqueologia bíblica. Então foi no ano de 1947, um jovem, né, pastor de cabras, ele entrou numa caverna perto do Mar Morto e descobriu que ali tinha rolos com escrituras, né? Foram 150 rolos com escrituras da palavra de Deus, testificando aquilo que já tinha sido escrito. Não foi criado da cabeça de ninguém. Os caras foram lá, acharam no meio da caverna o rolo. Lá também temos os papiros, né? De grande interesse para os eruditos bíblicos. Uma certa quantidade de papiro descoberto recentemente, foi em 1961. Nas tumbas do Egito, esses são frequentemente considerados os mais importantes para a crítica textual do Novo Testamento. Os papiros foram adquiridos por um renomado colecionador de manuscritos, né, que é o Chester Beatty. E outros papiros se encontram na Universidade de Michigan e nas mãos
particulares. Eles contêm partes do Antigo Testamento em grego, trechos consideráveis de Gênesis, Números e Deuteronômio, e trechos de Esther, Ezequiel e Daniel. 3 manuscritos de grupos são livros do Novo Testamento, porções de 30 folhas do Evangelho e de Atos, 86 folhas de Epístolas Paulinas e 10 folhas de parte do meio do livro de Apocalipse. Esse material é de suma importância, pois data do século III ou época anterior. O texto é de tão alta qualidade que se compara aos códices Vaticano e Sináitico. Então a gente tem base aí para tudo que está escrito na palavra de Deus. Então, esse aqui foi o nosso início para a aula de bibliologia, né? Nós temos que entender aqui quais são os erros que as pessoas contam sobre a palavra, as seitas, o humanismo, a neo-ortodoxia, as pessoas que trazem uma nova tradução, os caras que são místicos com a palavra, aqueles que pensam com racionalidade. Então falamos sobre as visões equivocadas da palavra de Deus. Também trouxemos aqui 3 razões que falam sobre a sua autoridade. Então são os rolos que foram encontrados no Mar Morto, os papiros que foram encontrados no Egito, sobre os pais da igreja, que, se você tiver a oportunidade, você não vai gastar mais que R$50, menos que isso, acho que uns R$30, compre um livro chamado Didaquê. Eu tenho. Ele é finíssimo, só que algumas pessoas falam que apenas com ele você consegue, se algum dia a gente perder toda a Bíblia, se tiver aquele livro, você consegue viver o cristianismo tranquilo, porque lá contém a base bíblica. Da mesma forma no livro de Isaías, né? Se você ler, você vai ver que você consegue viver com o livro de Isaías também. Certo, gente? Bom, essa foi a primeira aula de bibliologia. Nós vamos ter 4 vídeos, como foi também em cristologia. Eu peço que você acompanhe todos, porque a gente vai entrar a profundo que é a Bíblia. Outro recado que eu queria dar para vocês, nesse mês, se eu não estiver enganado, dia 21 de fevereiro, é o 3º sábado do mês, nós vamos ter um workshop de como ler, estudar e pregar, né, a palavra no futuro evangelismo. É um workshop de como ler a tua Bíblia. A gente vai fazer perguntas para a Bíblia: por que ela foi escrita, onde ela foi escrita, para quem ela foi escrita, quando ela foi escrita. Pode ter como que eu posso aplicar esse texto sobre a minha vida. Aí a gente vai aprender tudo isso. Vamos ter dinâmica, fazer ali uma interpretação para que eu possa pregar. Eu só pedir uma palavra e aí eu já tenho a palavra lá porque eu estudei ela na minha casa e eu vou trazer aquela palavra para a pessoa porque ela pode ser pregada naquele momento. Então venha participar, dia 21 de fevereiro, às 7 horas. Vai ser nesse mês, gente. Hoje é dia 1º, faltam 20 dias. Vai ser bom demais. A gente vai aprender a ler a nossa Bíblia, certo? Muito obrigado. Até mais.